fechado parece um livro comum, mas aberto é a palavra de Deus para nós. E aqui neste livro você encontra alimento para a sua alma e também água para matar a sua sede. Aqui você encontra o princípio, o meio e o fim do mundo. Então vamos começar pelo livro de Gênesis, capítulo 1. Eu vou falar acerca da queda do homem, mas também eu vou falar sobre o planejamento de Deus para o homem. E o que eu vou falar está resumido no livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, que fala sobre a criação do mundo e do homem, a formação do Éden, a criação da mulher, a tentação e a queda do homem. Mas, acima de tudo, eu vou ressaltar sobre o planejamento de Deus para o homem. Será que Deus criou o homem para o mal, para ele sofrer, para ele viver infeliz? Não. Então vamos começar meditando na palavra de Deus e entendendo melhor o que ele nos deixou para alcançarmos entendimento do seu Espírito Santo. A Bíblia fala de toda a criação do mundo. Ainda existem pessoas que não acreditam, mas apesar de não ter fotógrafos, entrevistadores da época, mas Deus levantou pessoas para escreverem acerca de todos os acontecimentos. E as evidências de tudo que está na Bíblia, na atualidade, você pode correr atrás de pesquisa, que você vai encontrar os lugares que a Bíblia fala, tudo que a Bíblia fala, você vai encontrar. Então a palavra de Deus é genuína e verdadeira, digna de toda aceitação. E a Bíblia fala no primeiro capítulo da criação do mundo e do homem, quando Deus criou tudo. Deus foi o primeiro engenheiro, arquiteto, eletricista, pintor. O nosso Deus é lindo e ele é maravilhoso. Olha, eu vou dizer uma coisa: o plano de Deus para a humanidade era lindo e é lindo, porque no final de tudo, lá no final, vamos herdar o seu reino com ele. Mas isto será somente para aqueles que realmente crerem no Evangelho e aceitarem o seu Filho Jesus como Salvador. Mas eu vou começar daqui do Gênesis capítulo 1, falando sobre a criação de Deus. Deus planejou tudo, nos mínimos detalhes, para que o ser humano pudesse viver ali. Criou todos os seres vivos, seres não vivos, a luz, separou o dia, a noite, tudo assim, minuciosamente, maravilhosamente, para que o homem pudesse viver feliz para o resto da eternidade. Porém, a palavra de Deus também ela ressalta que Deus criou, fala no capítulo 2 de Gênesis, o jardim do Éden. Deus criou ali aquele jardim belíssimo, onde havia muitas riquezas. E Deus disse para Adão e Eva que eles iriam, dominar ali, iriam viver felizes, mas que eles não tocassem em apenas uma árvore que tinha lá no meio do jardim. Deus colocou a prova. Agora, você pode perguntar, e por que Deus fez isto? A resposta de Deus, da Bíblia, diz que quando Deus descansou, Deus, em uma parte que tem no livro de Isaías, que ele expulsou Lúcifer do seu reino. E com certeza Lúcifer foi para perto da criação que Deus tinha feito, ele e seus adeptos. E ele, como ele se tornou trevas, ele se tornou a maldade, Deus colocou aquela árvore para que o homem só conhecesse o bem, e ali seria a divisão do bem com o mal. Deus não queria que o homem conhecesse o mal, porque Deus não queria que o homem fosse igual a ele na onisciência, onipotência, onipresença. Não. Deus queria somente que a sua criação fosse feliz, sem conhecer o lado ruim, que era a maldade. Mas, infelizmente, o homem, pela desobediência, ele sofreu as consequências dos seus atos. Eva deu ouvido, ao Lúcifer, que se transformou em diabo, e terminou falhando ali naquele momento, o jardim do Éden, ele foi lacrado para que ninguém entrasse lá. E nós podemos ver essas evidências atualmente. Você pode fazer pesquisa sobre o jardim do Éden, onde ele fica.
até no Fantástico já mostrou, né? E a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Tudo que está aqui existe. Então, esse só foi o princípio. E foi quando o homem caiu. Essa é a queda do homem. Porém, o planejamento de Deus, ele vai além. Ele não parou. Deus não desistiu da sua criação, do seu projeto, do seu planejamento. Não. Em outros vídeos eu vou falar sobre outros momentos, né, que Deus atuou com seu planejamento. Até o fim dos tempos, Deus está tratando a humanidade, alertando para que atentem para a sua palavra, para o que ele deixou escrito, para que não deem lugar ao mal, assim como Adão e Eva deram. Por isso que caíram. Essa foi a queda do homem. A palavra de Deus diz que o homem por si se destrói. Então, Adão e Eva, eles se autodestruíram, porque eles foram ter que enfrentar a vida conhecendo o bem e o mal, e aí as consequências vieram, não só para eles, mas para todo o resto da humanidade. Mas o plano de Deus na vida do homem continua. E vocês vão ver aqui na palavra de Deus que lá na frente Deus fala assim: as coisas encobertas que eu não dei a conhecer o homem, essas ficou somente para Deus. Então, quando o homem ele fica especulando, querendo saber, né, o que Deus, como é que Deus existiu, outras perguntas desse tipo, então ele pode chegar à loucura, porque Deus não deu a conhecer o homem certos assuntos relacionados à eternidade, certos assuntos relacionados à origem do próprio Deus. Tudo que Deus quer que o homem saiba está aqui, na palavra dele. E é suficiente, porque o nosso Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onisciente, ele sabe de tudo, e ele é onipotente, ele é o poderoso. E nada escapa de suas vistas, de suas mãos. Então, que possamos acreditar no plano salvador de Deus para a nossa vida, porque o plano de Deus para mim, para você, é de felicidade, é de alegria. Ele não quer ver você sofrer, não quer ver eu sofrer, não. Nós vamos passar por aflições, tribulações nessa vida, porque as consequências do pecado. Não é que Deus está colocando você para sofrer, não. São as consequências do pecado do dia a dia, porque nós pecamos no falar, no ouvir, no caminhar, no pegar, e tudo. Nós pecamos, mas nós podemos nos redimir pela palavra de Deus. E como a palavra de Deus diz, não peques mais. Então, quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, então nós procuramos amar a Deus acima de tudo, para nos amar e amar o nosso próximo. Estes são os mandamentos do nosso Senhor. Então, não esqueça do plano salvador de Deus sobre a vida de cada um de nós.